Olá, está começando mais uma edição do Câmara Mulher. No programa de hoje eu recebo a psicóloga Ana Carolina da Cunha Fortes. Ana, seja bem-vinda à TV Câmara. Obrigada, Tainá, pela oportunidade. Hoje nosso assunto são os relacionamentos abusivos. Então eu começo perguntando para a Ana, o que é um relacionamento saudável? Para a gente poder diferenciar de um relacionamento abusivo, o que seria um relacionamento saudável? Bom, essa pergunta é bem importante, porque se fala muito em relacionamentos abusivos, mas muito poucas vezes no que é um relacionamento saudável de fato, né? E um relacionamento saudável é aquele que é pautado na confiança, na liberdade, é aquele relacionamento em que as pessoas escolhem estar ali sem ser por pressão, sem ser por medo. É um relacionamento onde as suas necessidades básicas de amor, de afeto, de carinho são respeitadas. É uma relação também que tem que ser equilibrada, né? Porque todas as relações têm conflitos. É importante a gente pontuar isso, né? Mas nas relações que são saudáveis, os conflitos são resolvidos sem que seja de maneira muito intensa. Então tem um diálogo aberto. E eu acho bem importante salientar a questão da individualidade nesses relacionamentos. Porque existe uma crença na nossa sociedade de que relacionamentos não é espaço para individualidade, né? E na verdade é o oposto disso. Um relacionamento, para ser saudável, ele tem que permitir que o outro tenha um espaço só dele nesse relacionamento. Porque muitas pessoas têm ideia de que quando elas se relacionam, elas têm que se fundir. E não é bem assim, né? É importante tu ter um espaço para ti, onde as tuas opiniões sejam respeitadas, as tuas posturas, a forma como você vê o mundo. Então a ideia é que você esteja num relacionamento e que seja respeitado. O que a gente sente quando está num relacionamento saudável também é importante, né? A gente se sente feliz, amada, a gente se sente valorizada. Então, todos os relacionamentos que não têm esses aspectos já são um sinal de alerta. Mas também nem tudo que não se encaixa no relacionamento saudável significa que é abusivo, né? Como que se caracteriza, então, um relacionamento abusivo? Um relacionamento abusivo tem várias formas, né? A forma mais comum, que a gente mais identifica, é o relacionamento que tem agressão física. Mas não é só isso, né? Existem 5 formas de abuso, que é o abuso psicológico, o abuso emocional, a agressão física, tem o abuso tecnológico, que vem agora com as questões das redes sociais, o abuso financeiro. Então, no abuso psicológico, eu acho que é o mais difícil de identificar, né? Que é o mais sutil, que tem a ver muito com relações de poder dentro da relação, né? Que é aquele relacionamento em que a pessoa utiliza de manipulação para conseguir ter um grau de possessividade e controle sobre o outro parceiro. Então ela vai usar de estratégias de proibir de ver os amigos, de checar o telefone, ver todas as mensagens. É um relacionamento também que é pautado na crítica excessiva. Então que os teus direitos, como eu falei antes no relacionamento saudável, os teus direitos de indivíduo são respeitados, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na Declaração de Direitos Humanos, todos os humanos têm direito à paz, direito a ir e vir, à liberdade financeira, patrimonial. Se a gente for pensar nisso, num relacionamento abusivo, tu não tem isso. Tu não tem teu espaço, tu não tem individualidade. O parceiro tenta te afastar das tuas amizades, quer controlar a roupa que tu veste, a forma como você fala, quando você fala. Então, assim, é um relacionamento pautado nas várias formas de agressividade. Se a gente for lembrar, por exemplo, o episódio recente que teve do BBB, né? Tem um exemplo bem claro de violência psicológica, que de alguma forma foi naturalizada na nossa sociedade, né? Às vezes a gente acha que é normal, que amor é assim mesmo, que homem é assim mesmo, né? Até a gente vai lembrar de um momento lá que que ele agride ela psicologicamente e depois começa a chorar, dizendo que a culpa é dela, que ela fez ele agir de forma agressiva, que ela está errada e que ainda bem que ele está lá para apontar isso para ela. Então é um relacionamento que vai te prendendo. Chega um ponto que tu tem que dar explicações de coisas que são básicas da tua vida. Tu pede desculpa pelas tuas próprias necessidades. Desculpa se eu estou com sono, desculpa se eu cheguei cansada e não posso fazer o almoço, desculpa se eu conversei com um amigo. Então são vários aspectos sutis que vão permeando esse relacionamento. Além da agressão física, né? Que é a mais fácil de identificar.
Depois a gente conversa um pouquinho sobre essa agressão. Mas, Ana, como tu citou um programa agora, um episódio recente que a gente viu aí na internet, né, nas redes sociais. Os personagens, ela era uma mulher jovem e as pesquisas apontam que no Brasil as mulheres jovens são as maiores vítimas de relacionamentos abusivos. Por que isso acontece? Elas são um público mais vulnerável porque elas ainda não estão com a personalidade bem aperfeiçoada, né? E ainda as práticas, que muitas vezes pautadas no machismo, né, que vem de um histórico familiar em que ela não era valorizada, e juntando o fato dela estar saindo da adolescência, entrando para a fase adulta, faz com que ela seja uma das populações mais vulneráveis a isso. Uhum. As mulheres, de forma geral, sofrem mais esse tipo de violência? 90% das denúncias de violência são em relação a mulheres. Justamente por essa questão que ainda é muito debatida, mas ainda acontece muito, que são os valores relacionados ao machismo, que ainda está impregnado na nossa sociedade, né? Se a gente for pensar, por exemplo, coisas que são ditas para nós na nossa infância. Ah, aquele menino te xingou porque gosta de ti. Ai, porque você tem que... A mulher é frágil. Tudo que tu sente é bobagem. Então, quando tu está num relacionamento, às vezes tu vai aguentando coisas com medo de parecer frágil. Então, isso vai propiciando que essa violência se torne mais em relação à mulher. Mas as mulheres também praticam muita violência. Se a gente for lembrar, uma das violências que são novas agora, que é a violência tecnológica, as mulheres também querem senha de telefone, invadem a privacidade. Eu vi casos de mulheres que cheiram a roupa do homem quando ele chega em casa. Então, isso também é uma violência, porque está interferindo na tua liberdade, no teu direito de ir e vir. Eu ia te perguntar, as mulheres ainda são em maior número, mas os homens também sofrem, então, um relacionamento abusivo. Claro, muitas vezes, e principalmente questões relacionadas ao ciúme, porque se criou um mito na nossa sociedade que ciúme é cuidado, que ciúme é carinho, que ciúme é amor, e foi instaurado que é bonito a mulher ter ciúme. Então, às vezes a mulher ciumenta, que até agride o parceiro, que arranha, que cheira, que não permite que ele saia, que não conviva muitas vezes com outras mulheres no trabalho. Então, isso é uma forma de violência psicológica bem importante, que não pode ser esquecida, né? Ana, antes tu falou dos tipos de abusos, os tipos de relacionamentos abusivos e comentou sobre a violência. Quando o relacionamento chega nesse ponto que acontece a agressão física, aí sim, né, é um nível mais avançado. É um nível bem preocupante que acomete muitas mulheres, principalmente as de classe mais baixa, né? Claro que esse tipo de violência não está relacionada somente à classe, ela acontece em várias classes. Mas é um dado bem preocupante ainda e é uma coisa que vai se instaurando aos poucos no relacionamento, né? E a gente fica se perguntando por que essa mulher continua, né, sendo agredida. É porque, como eu te disse antes, é muito sutil, começa devagar, né? Começa com xingamento aqui, ali, ela sempre achando que ela é culpada. E também a agressão, ela também envolve muito a violência financeira, né? Porque a parceira acaba dependendo financeiramente do parceiro, então vai permeando todos esses aspectos, ela vai ficando vulnerável, o parceiro vai cada vez mais tolhindo ela de conviver com a família, né? Ela acha muitas vezes que mereceu aquela agressão, então tem muito aspecto de culpabilização que a mulher sente nesse relacionamento, né? Que fazem chegar nesse nível. A questão econômica, como tu comentou, é hoje também um dos pontos principais que fazem, né, com que as mulheres aguentem, né, os abusos maiores. Também, quais são os teus conselhos para que as mulheres que estão sofrendo um relacionamento abusivo e muitas vezes têm medo, né, pelo emocional, mas também pela questão financeira, qual é o conselho que tu dá para que elas comecem a procurar ajuda? Na verdade, é uma situação bem complicada, né? Porque, por um lado, tu está sofrendo uma violência, né? Tu está sofrendo um apagamento da tua personalidade, tu está quebrada por dentro psicologicamente, aquele parceiro te
tirou do convívio familiar, tu tá sem apoio, tu tá frágil, tu sente que merece aquilo e tu depende daquele parceiro. E ao mesmo tempo que tu faz tentativas de sair disso, o parceiro vai lá e diz que você não pode, que você não merece. Então é uma coisa bem complicada. Quando chega nesse ponto da agressão, é muito importante buscar a delegacia da mulher, fazer a denúncia, existem várias medidas protetivas e o mais importante também é buscar um acompanhamento psicológico para que ela possa se fortalecer para sair dessa relação. E é importante também buscar o apoio dos familiares. Claro que é importante a gente comentar também que uma das causas que favorece que as pessoas mantenham essas relações é que muitas vezes as pessoas não conseguem dar o apoio para elas, né? Porque existe, como eu te falei antes, a culpabilização da vítima. Então, quando tu tá num relacionamento desses, tu escuta muitas vezes, você tá porque merece ou porque é burra. Então, esse tipo de informação para a sociedade também, de que as pessoas que estão nesse relacionamento não estão porque querem. Tem uma rede muito complicada de fatores que faz com que ela permaneça nisso. Então, quem percebe que tem algum vizinho, uma amiga, alguém que perceba que está sofrendo violência, é importante dar um apoio, escutar e não favorecer, dizer, você é burra, como que você não consegue sair disso? Porque muitas vezes a gente não consegue nem sair de problemas simples na nossa vida, né? Quanto mais sair de um relacionamento em que você está sem alternativa, sem esperança, acreditando que merece estar naquela situação. Então, a minha maior dica é procurar o apoio dos familiares, da delegacia, apoio psicológico. Importante também que as mulheres ou os homens também que sofrem com um relacionamento abusivo não esperem ele chegar num nível mais avançado, né? Quando as primeiras relações, as primeiras questões de abuso começam a acontecer, já procurem ajuda. Claro, por isso que é pontuar, né? O que não é amor? Não é amor quando você se sente acuado, não é amor quando você se sente violentado, não é amor quando o teu direito de ir e vir está tolhido. Não é amor quando você está sendo constantemente criticado. Então, observar esses sinais antes de que leve a uma fase mais agressiva, porque ele vai evoluindo, né? Quando tu se mantém, ele pode ir evoluindo para os casos de agressão. Ana, o nosso primeiro bloco do Câmara Mulher ele vai chegando ao fim. Vamos fazer um pequeno intervalo e em seguida retornamos, então, falando sobre relacionamentos abusivos. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher, que na edição de hoje recebe a psicóloga Ana Carolina da Cunha Fortes. O nosso assunto é o relacionamento abusivo. Ana, nós voltamos então. Eu te pergunto, como identificar, né? Te pergunto novamente, como a mulher, como o homem, pode identificar um relacionamento abusivo? Antes a gente falou das formas, né, de abuso, mas na prática, né, no dia a dia de uma relação, como identificar esse problema? Esse problema, como eu te disse antes, ele tem várias facetas, né? Como são relações de poder, eles envolvem muita sutileza. Então, tu pode identificar quando você está se sentindo muito acuada, quando tu não consegue mais fazer as coisas que você gostava, para não incomodar o parceiro. Quando o parceiro não respeita, por exemplo, que eu falei da violência tecnológica, não respeita as tuas redes sociais, invade a tua privacidade de mensagens, de amigos, te impede de usar as roupas que você gostaria de usar, de dançar da forma como você gostaria. Ele aos poucos vai te manipulando para que todas as vezes que vocês briguem, por exemplo, você se sinta culpada. Retomando aquele exemplo do Big Brother, né? Em todas as brigas que eles tinham, no fim, ela se sentia culpada, porque de alguma forma ela causou aquilo nele, né? Olha, escuta, eu tô gritando contigo, eu tô te xingando porque você me fez fazer isso. E como a gente tem muitas práticas naturalizadas de que a mulher tem que aguentar tudo e que ela ficar se queixando é frescura, a mulher vai sofrendo calada. E não só a mulher, né? Também o homem, para não parecer frescura também, vai ficando quieto, vai sofrendo calado, esses abusos. Na pesquisa da Senado 2013, 30% das mulheres disseram não confiar nas leis para protegê-las.
esse assunto, esses casos também fazem com que as mulheres, principalmente, permaneçam num relacionamento abusivo. O medo de um processo, né, de ter que responder judicialmente, essa questão também faz com que elas permaneçam. Com certeza. E nesse ponto a gente está falando que é no casos mais graves, são casos que têm agressão, né, e violência doméstica. É bem comum essa falta de confiança das mulheres no sistema penal, de leis e até na confiança que a mulher tem em relação à sociedade, né? Porque ela vai lá, ela tem que se expor, ela tem que ir perante um juiz e também tem as medidas protetivas que muitas vezes também não são tão eficazes. Porque quando a pessoa está saindo do relacionamento abusivo, principalmente o que envolve agressão, ela corre um risco maior ainda de vida, de perseguições. Então ela acaba tendo essa percepção de que a lei não funciona. Mas está sendo muito aperfeiçoado agora, né? Tem a delegacia da mulher, agora que está lá dentro da delegacia comum, a mulher não precisa mais lá se expor, tem uma mulher para atender ela lá. Então está se aperfeiçoando cada vez mais isso para favorecer que a mulher se sinta segura na denúncia, né? E como eu te disse antes, uma das causas também é o medo que a pessoa tem da represália da sociedade, né? Porque ainda é prática comum culpar a vítima. Por que você estava nesse relacionamento? Por que você aguentou? Mas vai trabalhar. Então, isso vai achatando a vontade da pessoa de sair daquilo. E como eu disse antes, as táticas manipulativas do relacionamento abusivo fazem com que ela se sinta culpada daquilo. Então, se você se sente culpada, é difícil que você vá querer denunciar uma coisa que você é culpada, que a pessoa fez você acreditar que é culpada. Então, ter essa informação desse mecanismo, de como funcionam essas agressões, é importante para a mulher saber identificar e poder sair disso, né? Uhum. Os relacionamentos abusivos, eles acontecem ainda no namoro, né, no noivado, no casamento. A questão dos filhos também faz com que muitos casais permaneçam, né, num relacionamento abusivo. Exatamente. Ainda a ideia da mulher depender muito financeiramente do homem, né? Ela fica às vezes aguentando muito isso por causa, né, de estar dependendo do parceiro para criar os filhos, ou porque aquela ideia de que para criar os filhos bem tem que ter um casamento, que mulher não pode, que tipo de mulher ela foi que não segurou o marido, né? Então tem todas essas questões que fazem a mulher entrar num misto de confusão, de baixa autoestima, que fazem ela cada vez mais permanecer nessa situação, né? O próprio homem, às vezes, pode também pensar, né, nos filhos para não vir uma separação, por exemplo, de uma mulher, como tu disse antes, que é invasiva ou ciumenta demais. É a mesma questão. Tem medo de se expor também. As mesmas questões diferentes para um, vale para outro. E como que a família, de uma forma geral, pode ajudar quando observa, né, que um casal tem um relacionamento abusivo, sejam os filhos, os pais, os familiares ou até mesmo os amigos, né? Como eles podem ajudar? Eu acho que a primeira forma de querer ajudar alguém que você conhece está passando por isso é buscar informações sobre isso, para não colaborar com a crença de que a pessoa deveria estar naquela situação. E evitar julgamentos. Eu acho que isso é o primordial, fazer uma escuta empática, uma escuta ativa da situação da pessoa, receber bem, tentar não julgar, não impor, sempre buscar ouvir, para ela se sentir um ser de direitos novamente e conseguir aos poucos ir saindo disso, né? Hoje também existem inúmeras formas, existem grupos de apoio, a própria psicologia é essencial, né, para quem é vítima de um relacionamento abusivo. É essencial. Eu acho que uma das coisas também que é bacana a gente falar é a gente poder perceber qual é o perfil do agressor, né? Por exemplo, tanto do agressor quanto da vítima, né? O agressor, por exemplo, ele tem perfil que pode ter características sociopatas, né? Que é a pessoa que tem uma dificuldade de empatia, mas também tem muito a ver com a questão que o agressor pode ser uma pessoa que tem uma alta sensibilidade, uma coisa que a gente chama de desregulação emocional. Ele tem uma desregulação no sentido que ele entra em emoções muito altas, tem picos de emoções muito intensas, por isso a agressividade, a manipulação, a briga, o xingamento, e demora muito tempo para voltar ao estado de calma. Então, e também são pessoas que têm tendência a se envolver com álcool ou outras coisas imprudentes, têm um perfil de serem abusadores ou também de serem vítimas.
Então, a psicologia tem uma área de bastante estudo sobre isso. É bem bacana a pessoa buscar informações acerca disso, né? Buscar ajuda profissional, porque muito se cria aquela história de vergonha de ir no psicólogo, de preconceito, que é coisa para louco. E não é, é uma questão de saúde, é uma questão de buscar se reencontrar, de buscar a felicidade novamente. Um relacionamento abusivo, ele pode ser revertido, digamos assim, se os dois, por exemplo, procurarem ajuda. Pode vir a se tornar um relacionamento saudável? Olha, pode, mas são raras, é exceção. Porque uma das coisas que acaba também mantendo o relacionamento é a ideia de que aquilo pode mudar em algum momento. Isso favorece com que as pessoas mantenham essa crença das mulheres, principalmente, que podem salvar a outra pessoa, né? Pode acontecer se os dois se perceberem, se o agressor se perceber agressor e a vítima se perceber vítima e buscarem ajuda e mudarem, mas assim, é bem complicado. É uma questão assim, se tu tá muito mal, se tu tá muito acuada, se tua autoestima tá muito quebrada, se tu não tá bem, acho que é bacana dar um fim nesse relacionamento. A melhor né? opção é é procurar ajuda, né? Para tentar. E se a pessoa, se o agressor, se quiser buscar ajuda, isso vai depender dele, né? Então, assim, você se preocupar primeiro com você. Aqui em Passo Fundo já existem ajudas especializadas, né, sobre o assunto, comentou antes, alguns grupos também para oferecer ajuda psicológica para vítimas de relacionamentos abusivos, até mesmo de violência doméstica. Exatamente. Aqui em Passo Fundo a gente está abrindo um grupo que a gente entende, por exemplo, como eu te falei antes, que o perfil do agressor pode ser uma pessoa que sofre de desregulação emocional, que são pessoas muito intensas, né? Então, se a pessoa se percebe agressor, é bacana ela buscar ajuda, e se ela se percebe vítima também. Então, a gente tem esse grupo, que a gente chama de grupo de habilidades, que vai visar tratar 5 grandes áreas, que é a efetividade interpessoal, a pessoa saber abandonar relacionamentos, saber se portar em relacionamentos, saber seguir seus valores, se impor. Vai trabalhar autocontrole, também bem importante para quem se percebe, né, agressor. Vai trabalhar atenção plena, que é você poder se reconectar consigo mesma, prestar atenção nas suas próprias coisas, porque quando tu entra num ciclo de abuso, tu fica tão frágil e tão que tu não consegue mais prestar atenção em si mesma, né? Então a gente vai trabalhar isso também. A gente vai trabalhar técnicas de regulação emocional, ou seja, esses indivíduos que têm essa flutuação da emoção muito grande vão aprender táticas para poder regular e resolver seus conflitos de maneira mais assertiva. Então esse grupo, ele é bacana para essa população, que é uma população mais vulnerável, né, a se envolver nesse tipo de relacionamento. E é um grupo que tem dados científicos muito bons de eficácia. A gente está abrindo aqui em Passo Fundo, vai começar em maio. Então é uma alternativa para quem está pensando nisso bem bacana. E sempre existem meios possíveis, Ana, para as pessoas também que, como tu falou antes, estão em situação de vulnerabilidade, né? Muitas deixam de procurar ajuda pela questão econômica. Mas é importante salientar que não precisa apenas de recursos financeiros para buscar ajuda quando se está num relacionamento abusivo. Exatamente. A própria Delegacia da Mulher também oferece acolhimento. Os centros de assistência social têm alguns serviços especializados nisso. Então é bacana buscar esses recursos. E também a questão de toda a sociedade olhar para isso, né? Nós, como sociedade, nós temos ficado muito distante um do outro, né? A gente favorecer a empatia e o não julgamento, acho que vai começar a diminuir muitos esses casos, porque as pessoas às vezes permanecem nisso porque não sentem apoio, porque são julgadas, né? Então a gente começar a olhar para o outro, começar a perceber e ter informações sobre o que acontece, né? Uma forma de educação emocional sobre si e sobre o que acontece com os outros favorece bastante, né? Nós falamos da questão de procurar ajuda, mas em casos mais extremos. E quando a vítima, ela pode... existe algum nível em que a vítima pode tentar resolver, tentar conversar ou reverter com um agressor esse relacionamento abusivo antes de procurar ajuda externa? Sim, se for bem no início e observando aqueles sinais, né, de ciúme excessivo, possessividade, eu acho que se tu tiver bem alicerçado esse tipo de coisa dentro de você perceber, antes de se envolver, tu já pode ser assertivo e dizer, olha,
não é bacana para mim esse relacionamento e terminar ali. Acho que é a melhor forma, porque essa ideia de que vai melhorar, de querer salvar. Então, assim, vamos observar esse tipo de indício cedo, que é para não cronificar, né? Uhum. Ana, já para irmos encerrando, queria que tu deixasse, né, conselhos, né, como psicóloga, quais são as dicas que você dá para as pessoas que estão percebendo ou que conhecem alguém que está vivendo um relacionamento abusivo? Acho que a primeira dica para se perceber, né, é olhar para si, olhar como você está se sentindo nesse relacionamento. Como eu disse antes, você está se sentindo acuada, com medo, com autoestima baixa. Primeiro de tudo, identificar o problema, procurar os amigos, procurar a rede de apoio, o pessoal também que quando um amigo vier falar, tentar não julgar, buscar ajuda psicológica especializada. Todas essas coisas vai favorecer que a pessoa consiga sair desse relacionamento sem muitos traumas, sem muitos maiores problemas. Ana, muito obrigada pela tua participação, pelas informações que tu trouxe, né, sobre esse assunto. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse tema que é tão importante hoje em dia. E o programa Câmara Mulher de hoje vai chegando ao fim. Nós conversamos com a psicóloga Ana Carolina da Cunha Fortes, que falou sobre relacionamentos abusivos. Até a nossa próxima edição.